Amém. Oh, glória. Obrigado, Jesus, por tamanha graça, por tamanho favor que nos dá, pelo fato de sermos igreja. Queridos, eu creio que o Senhor deseja fazer algo aqui nesse tempo, porque esse ministério, obrigado, amado, o Senhor te abençoe, ele comemora nesse tempo 28 anos de existência. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos, a palavra fala, a quem honra, honra. Chama o pastor Claudinei aí e a Edna, por favor. Pode entrar e chamar eles. Nós precisamos honrar, porque se esse ministério até aqui chegou, é por causa da vida desse homem e dessa mulher de Deus que está à frente desse povo. Vem cá, não, é aqui em cima. E nós nós não podemos começar a Conferência da Família 2023 sem antes orar por essa família, por essa vida. Olha que chiqueza. Se não é o favor dos céus derramado na vida do pastor Claudinei e da Edna, que seria de nós como igreja sobre a face da terra? Então eu convido você a se levantar. Em nome de Jesus, pode levantar. Você que pode. E estender suas mãos para cá. Vem cá, alegria dos meus olhos. É você que vai orar por essas vidas chiques. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós bendizemos o teu nome, Senhor, e nós glorificamos o teu nome, Pai, pela vida do pastor Claudinei, pela vida da Edna, Senhor, por essas vidas que o Senhor tão cuidadosamente colocou à frente desse ministério, Amém, Senhor, obrigado. para conduzir, Senhor, segundo a tua boa vontade, Pai. Senhor, nós glorificamos o seu nome, Pai, pela graça e pelo favor que todos os dias o Senhor concede sobre a vida deles, ó Deus, sobre a casa deles, amém, sobre os filhos deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós honramos, Pai, este homem e essa mulher de Deus na tua presença, Pai, e nós glorificamos o seu nome porque nós entendemos, Pai, que esta é a autoridade que o Senhor colocou à frente da sua igreja. Amém, Senhor, obrigado. pastor Claudinei e a Edna, esta é a autoridade que o Senhor designou para conduzir esse povo, Pai. E eu oro, Senhor, que a tua graça, que haja abundância de graça, que haja abundância de favor, que haja abundância de vida, Senhor, prosperidade, Senhor, em nome de Jesus na vida deles, Senhor, e que se estenda, Senhor, de geração em geração, Senhor, que lá na frente, Pai, lá os filhos dos seus filhos, os netos, ó Deus, que eles poderão proclamar a tua graça e o teu favor que um dia o Senhor exerceu na vida deles e que por isso, Pai, conduziu essa família toda, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, que o Senhor derrama cada dia mais graça, favor e unção sobre a vida do pastor Claudinei e da Edna e de toda a sua família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora o Senhor ora pelas nossas vidas. Senhor, derrama a tua graça, derrama o teu favor, derrama a tua doce presença, derrama a glória do teu nome, como o Senhor prometeu. Derrama a tua glória sobre a vida do Alexandre, que vai liberar a palavra do Senhor para a tua igreja hoje.
derrama a tua glória sobre cada vida que está neste lugar, como o Senhor prometeu, para que nós brilhemos e levemos a tua doce e santa presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Vocês são fofuchos de Jesus. Oh Deus, o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Amém? Toda a glória seja dada a Jesus. Abre sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 60. Oh, glória. Conferência da Família 2023. Que bênção que nos dá o Senhor nessa noite, amém? Para que como igreja possamos estar reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou tentar compartilhar com você que o Senhor colocou no meu coração nesse tempo, por meio dessa palavra, dos primeiros versículos que estão aqui nas Sagradas Escrituras, e eu sei, nós vamos passear por vários versículos aqui, e você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras, amém? Amém, glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo de número 60. A palavra de Deus, o nosso Pai, ela diz assim, ó, levante-se. Eu vou ler na minha versão aqui, NVI, e eu quero trazer uma instrução para você que o Espírito Santo trouxe para mim alguns dias atrás. Você que pode, use a mesma versão que o seu pastor usa. O nosso pastor usa a NVI. Coincidência não existe. A Bíblia que eu ganhei Dia dos Pais é a NVI. Para que quando o nosso amado estiver ministrando, é como ajustes técnicos, igreja. Mas se você puder ter a mesma versão, é como você caminhar numa estrada. Quando a estrada é mais plana, dá para ir mais rápido, não dá? De forma mais confortável, não é? Com menos solavancos, não é verdade? Então tenha a mesma versão de Bíblia que o seu pastor tem. Use a mesma. É uma dica do Espírito Santo para você. Amém? Livro de Isaías, capítulo 60, e o primeiro versículo diz assim, ó, levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer.
Até aí. Eu vou ler na minha versão Strong, que eu acho que vai dar uma clareza. É uma Almeida traduzida do grego, hebraico e aramaico. O estudioso que traduziu as Sagradas Escrituras do grego, do hebraico e do aramaico para o português, o Dr. Strong. E ele usou uma das versões da Bíblia Almeida. E ele diz assim, Isaías 60, primeiro versículo: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Olha só o que a Bíblia está falando. O levante-se para nós, aqui, essa é uma palavra específica para a igreja, na Conferência da Família 2023, para que haja uma atitude, uma ação, uma disponibilidade da parte da igreja, da eclésia, como os jovens já pegaram, eclésia, reunião de pessoas, saída fora dos seus lares. Foi o Senhor que escreveu a Bíblia. Eu nasci nessa igreja no mês de julho do ano de 2012. O primeiro dia que eu pisei aqui, e não tem nada de místico nesse lugar, é um instrumento confiado a nós para que, como igreja, nós venhamos nos reunir, foi numa quarta-feira. E no domingo eu entreguei a minha vida a Jesus. A minha esposa já caminhava há 2 anos aqui. E isso só aconteceu porque eu vi o Espírito Santo de Deus que estava nela e eu o desejei. E a partir do primeiro momento que o Espírito do Senhor, pela sua infinita misericórdia, achou morada em mim, eu me dispus a fazer tudo o que as minhas mãos podiam ou tinha para fazer. E o Senhor está falando conosco como igreja para que venhamos levantar, e Ele trouxe para que nós analisemos alguns trechos das Sagradas Escrituras. Você abre sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 6, que relata a conversão do próprio profeta Isaías. E se você ler o capítulo 5, você vai ver a descrição de grande perseguição. Mas em Isaías 6, capítulo 6, versículo 1, a palavra diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo.
Acima deles estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aqui nas Sagradas Escrituras é o relato e a descrição do encontro da pessoa do profeta Isaías com o próprio Deus. Ali ele dá de cara com o Criador. E ele descreve algumas das suas características. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram um Rei. O chamado para as nossas vidas, ele não está ligado ao estado que você se encontra. Porque quando eu entrei nessa igreja eu não estava bem, não. Eu estava atolado no pecado para cima do pescoço. Mas ele me chamou assim mesmo. E mesmo diante de tanto pecado habitando em mim, por meio das minhas ações e das minhas atitudes, ele, o Espírito Santo, encontrou morada. É inominável. Quando eu começo a falar desse ministério, dessa igreja, o meu coração, de fato, ele se constrange, porque esse instrumento da graça de Deus, que são vocês, nós, como igreja reunidos aqui, por meio dele, pela vida, e pela vida daqueles que se dispõem à santificação, há muito mais que comunhão. O desejo do meu coração é tornar o ministério do pastor Claudinei mole igual pudim de leite condensado, bem facinho. Eu não consigo, não. Né? A graça do Senhor tem sido derramada sobre a vida dele. E a Bíblia fala, né, a respeito disso. Para que a gente torne a vida daqueles que nos lideram de forma mais fácil. Mas eu nunca vou esquecer aquele mês. Para mim nunca foi relevante a data. Para mim sempre foi o importante o meu encontro com a pessoa do Senhor. A data do meu batismo eu sei, 31/12/2012. No mesmo ano, eu e a minha esposa nos batizamos aqui. E a partir do momento que o Espírito Santo, apesar de tudo que havia em mim, escrito pelo mundo, herdado dos meus antepassados, dos meus pais, mesmo que na infância, os meus pais me ensinaram da forma deles, a buscar o Senhor. Foi somente aos 40 anos aqui, e numa vida bem fora da graça e do favor, aquilo que o Senhor tinha dado
por meio de uma revelação da palavra que a Carolina recebeu da Giane, uma irmã que tocava teclado aqui, se cumpriu na minha vida e na minha existência. E a partir desse tempo, eu sempre me levantei e tudo que teve para fazer, eu fiz. Os painéis, que glória a Deus, foram removidos daqui, porque um acabamento acústico vai ser colocado e novas bênçãos serão instaladas aqui para que a nossa acústica melhore. O Senhor aprove, por meio das minhas mãos, ajudar o pastor Lincoln, que era o nosso pastor na época, a fazer e muito mais coisas. E o que essa palavra está falando conosco a respeito, ela quer revelar a você que conhece o Senhor, que já teve um encontro com Ele, né? Porque o que o livro de Isaías, no capítulo 6, fala é a respeito do encontro legítimo com o Criador, da sua criação que passa a sair desse estado para ser direcionado, tomado como filho. Porque se você vê aqui nas Sagradas Escrituras, no versículo especificamente 8, então uma voz do Senhor conclama: quem enviarei? Quem irá por nós? Quem fala aqui? É a Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque está no plural. E mesmo Isaías, com as características que ele descreve aqui, cheio de pecado, e aos nossos olhos naturais e intelectuais, desclassificado, o Senhor o chamou. E diante da revelação, o que ele falou? Eu vou dar chance para você ver. O que Isaías disse? Então, esse é o tempo que o Senhor tem para nós como igreja, e esse é o chamado. O levanta-te, ou levante-se. É dispõe-te. Mesmo que você não conheça os dons que Ele entregou nas suas mãos, porque todos recebemos dons do Espírito Santo, todos. Eu não conhecia os meus. O dom do falar em línguas foi uns 2 meses, 3 meses, 4 meses antes de eu entrar no seminário, em 2016. Até lá eu só pedia, mas não tinha. 2015, perdão. Porque quando nós nos dispomos e nós nos levantamos, nos é revelada nessa caminhada a descrição do porquê existimos. Aos poucos, no relacionamento que é estabelecido entre nós e o nosso Criador, que no contexto de igreja Ele se coloca como nosso Pai por meio de Jesus Cristo, não é? Deus é o nosso Pai. Vai nos ensinando e pegando nas nossas mãos na caminhada. Ele nos auxilia. E muitas vezes, eu posso dizer para vocês, eu tomei posições aqui sem entender nadinha do que estava acontecendo.
mas só por crer. Quando o Senhor, aprove ao Senhor me conduzir ao corpo diretor da igreja, alguns irmãos empresários e crentes, há muito mais tempo do que eu, no dia da eleição, isso eu nunca vou esquecer, vieram todos para o meu lado. É ele. Falei, vocês estão doidos? No bom português, estão pichuruco? É? Mas uma coisa eu fiz e me dispus a sempre fazer na minha caminhada. Eu nunca dei um passo para trás. O que eu sempre coloquei diante do Senhor, Deus, eu vou quebrar, mas eu não vou arregar. Os irmãos que não estão mais aqui nos abençoaram com suas vidas, nunca vou esquecer. Eu falei, beleza, caminho. Isaías 49, versículo do 1 ao 3. A palavra diz: escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra da sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Você vai descobrir, nós descobrimos como igreja, o propósito da nossa existência, quando nós levantamos as nossas mãos e nos dispomos. Nós levantamos como pessoas, como igreja, e nos dispomos. Eu lembro em 2014, quando o Senhor me deu Hebreus capítulo 12, próximo do verso 18 ali, e naquele dia o Espírito Santo disse: o pastor Lincoln vai convidar vocês para fazer parte do diaconato da igreja. Na mesma semana, ele chegou: ei, Alexandre, o Senhor me disse que é hora de você e a Carolina fazerem parte do corpo diaconal da igreja. Em 2014 para julho de 2012, são 2 anos de caminhada, levantado e caminhando. Eu lembro, nesse mesmo ano, quando o Senhor me deu uma palavra, nesse mesmo livro de Hebreus, que Ele mudaria as coisas mutáveis para que as eternas permanecessem. Em 2015 eu fiquei desempregado. 9 anos e 10 meses. E eu lembro que Ele não permitiu eu fazer outro curso. Ele disse: seminário para você. Porque eu ainda estava de pé e disponível. E pela disposição da igreja, você tem visto as melhorias, amém? Olha que chique. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Salmo 126. E coisas maiores ainda, Ele vai continuar fazendo. E mais alegria nos dará.
Mas isso não quer dizer que não haverá muitas lutas e cansaço extremo. E você pode dar um glória a Deus pelo cansaço? Glória a Deus. Porque se você se cansa e se afadiga, é porque muitas bênçãos são confiadas às suas mãos. Filhos, trabalhos, relacionamento familiar consanguíneo, relacionamento familiar com a igreja. Amém? Olha que delícia você estar aqui. E eu lembro das palavras as quais o Senhor me deu e na caminhada. Isaías 55:5 diz: com certeza você convocará nações que você não conhece, nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. O que essa palavra está dizendo? Ela está dizendo que por causa da sua santidade, as pessoas procurarão a presença do Pai. Só que antes de falar de Jesus, igreja bendita e amada do Senhor, nós precisamos ser Jesus. E por meio das nossas ações, ministrarmos o Jesus. Amém? Principalmente por meio das nossas reações. Porque é muito fácil chegar para o irmão e falar: ei, o Senhor te abençoe, glória a Deus. Mas aí quando você toma uma fechada no trânsito, sai um escorpião, um mosquito, mosca, percevejo pela boca. Ou uma afronta no trabalho, né? Mas Jesus, quando foi golpeado na face, cuspido, qual que foi a reação dele? Crucificado, eles não sabem o que fazem. Pois ele concedeu a você esplendor. Não importa se você não está vendo. Você é a igreja do Senhor, como nós cantamos. Vira para o seu irmão e diz: você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Você está aqui, você é a igreja do Senhor. Tinha muitos lugares para você estar, mas você está aqui. Então você é a igreja do Senhor. Amém? Ainda tem o tempo. Nós vamos ler rapidinho. Abre lá Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a palavra do Eterno fala a respeito da conversão de Paulo de Tarso, que na ocasião era chamado de Saulo. Atos capítulo 9. Nós vamos ler a partir do 1 até do 1 ao 15. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, isso quer dizer cristãos, tá? Pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz
que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá a você, dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Aqui o Senhor diz: vá para Ananias, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante os povos de Israel. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 16 ao 19, eu lembro que uns 4 meses antes de eu terminar o meu seminário, em 2017, eu fiz uma pergunta para o Senhor. Falei: Senhor, o Senhor sabe que eu amo a palavra, adoro estudar, e tem sido uma bênção, mas o que eu vou responder quando as pessoas me perguntarem por que teologia? E ele disse, Atos 26, do 16 ao 19, pode abrir lá, rapidão. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do versículo 16 ao 19. E para mim o Senhor disse: agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E na versão que o Senhor me deu, não fui desobediente à visão celestial que me foi dada. E essa foi a resposta que o Senhor me deu, para não ser desobediente à visão celestial que te foi dada, e sim, para levar o nome dele adiante, para se cumprir tudo que está aqui no versículo 16. E o Senhor disse para mim: levante-se. Poucos meses eu lembro que para mim estava extremamente puxado. Trabalho, eu já estava trabalhando, atuar aqui no ministério, eu já ajudava o pastor Claudinei, e fazer seminário à noite.
E ainda tinha uns trabalhos abençoados que os amados pastores e professores entregavam às nossas mãos. Querido, foi uma benção. E esse eu não vou esquecer nunca, porque teve eu não lembro mais quem foi. Assim, eu vou dar um trabalho para vocês, reúnam-se em grupo. Eu falei, misericórdia, eu estou dando conta. Aí reunimos em grupo, de uns 4 ou 5. Aí houve um consenso que eu tinha que escrever o trabalho. Eu falei, Jesus Cristo, papai, o senhor está vendo que esse povo prontou? O senhor viu? Mas o que está no versículo 17, olha aí. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Uma irmã que estava no meu grupo, eu não fiz o trabalho, se levantou e fez o trabalho todo. E no dia ela chegou, irmão, Deus mandou eu fazer, eu fiz, eu sei que foi você o eleito, o escolhido para fazer, mas eu estava orando, e o Senhor mandou eu fazer e eu fiz. Eu falei, querida, isso veio lá do trono da graça, lá do eterno. Papai entregou para Jesus, que mandou um anjo vir falar com você, só pode. Eu pensei na hora, que foram tempos difíceis, queridos, mas foram maravilhosos, porque, como diz o pastor Léo Capuchinho lá no Lema do Carisma, são os melhores anos, são os mais, não é porque é difícil, deixa de ser bom. Se você tem, quem faz seminário, tem chamado e se dispõe a ser mudado pelo Senhor, sabe, ter a sua alma torcida como uma toalha que está sendo enxuta, ter os seus pecados arrancados. Mas é uma bênção, é um favor derramado do alto. E eu nunca vou esquecer, porque esse versículo 17, ele fala, eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio. Porque pensa num pavor, escutando o Senhor e os irmãos no seminário falar assim, você tem chamado pastoral, não tem? Eu falei, eu nem sei disso não. Eu sabia, né? Eu sabia. Mas nunca admiti. Nunca. Os irmãos que congregaram há mais tempo aqui, até a Julinha do Gilmar chegou no dia da minha consagração. Ei, pastor Alexandre, o Senhor já tinha falado comigo que o senhor ia ser pastor nessa igreja. Eu falei, Deus, o senhor é chique. Mas por dentro eu queria correr umas 200 léguas. Mas é a graça que nos capacita e o favor que vem do alto que nos permite estar aqui servindo. Estar aqui disponível, de pé, levantado mesmo. Porque por nós mesmos a gente não dá conta, não tem capacidade. Qual ser humano, em sua capacidade intelectual, inteligência, pode falar em nome do Senhor? Nenhum. Se não lhe for dado do céu e entregue pelas mãos do próprio Deus. E eu estava servindo quando o Espírito Santo, a gente ia ministrar no CRAU. Nos foi dada a missão de ministrar uma das lições, e eu li, passando por um versículo que eu acho que está em Deuteronômio, eu não lembro, está anotado aqui. Fui atropelado pelo versículo, como quem é atropelado por
um caminhão bitrem. Me arrependi de toda a covardia, porque eu sempre corri do ministério. Eu falei, beleza, Senhor. Aqui o Senhor fez, agora o Senhor precisa fazer na bênção que me deu. Falar com a alegria dos meus olhos. Ele falou. Ela se dispôs e encarou ser esposa de pastor. E Deus é bom, e tem sido bom. E eu não sei se você percebeu, mas quando o Senhor nos chama e diz levante-se, disponha, é Ele quem vai cuidar, é Ele quem vai te defender, é Ele quem vai te proteger, é Ele quem vai te suprir, é Ele quem vai te sustentar, é Ele quem vai te capacitar, porque é Ele quem vai te ungir. É desesperador você vir aqui falar em nome do Senhor. É desesperador. Um ser humano vir falar em o nome do Senhor. É muito maior do que cabe em um vaso tão vil. Mas Ele separou. Então por isso que Ele está falando para você, levante-se, disponha-te. Porque é maior do que nós mesmos servir ao Senhor com a nossa existência, com a nossa vida, com os dons que Ele confia a nós. É uma alegria para o meu coração ver muitos ministérios se movendo, corações dobrados na presença do Senhor, fazendo com toda a sua força e com todo o entendimento aqui. E a minha oração, e eu tenho orado, e o Senhor tem conduzido para cá, pessoas assim, com o coração dobrado na presença do Senhor. Fazendo com toda a sua força, com todo o seu entendimento, nos auxiliando no ministério pastoral, na administração da igreja, na condução de tudo o que precisa fazer, e tem muita coisa para fazer, porque a seara é grande, e é o Senhor da seara que envia os trabalhadores. Então mesmo que a obstinação ganhe o coração, e a minha oração para que ela seja quebrada no nome santo de Jesus, o Senhor sempre vai acrescentar os trabalhadores para a sua seara. Mas Ele está dizendo na Conferência da Família 2023, levanta-se, resplandece, permita que a luz que há em você ilumine outras vidas. Levante-se. Eu quero finalizar convidando você a abrir as Sagradas Escrituras. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Primeira carta de João, 1 de João, capítulo 2, versículo 27. E a palavra de Deus, o Eterno, o nosso Pai, diz assim: quanto a você, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam de alguém que os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Quer seja o dom que ele confiou às suas mãos, quer seja o ministério a qual você está inserido, ou almeja estar,
a capacidade, a capacitação, a qualificação vem da parte do Pai. Mas nós como igreja, temos que nos dispor. Uma coisa eu preciso compartilhar com você. Quando o Senhor me chamou, e Ele me revelou lá no princípio que Ele me entregaria o dom de falar. Eu sou apaixonado, eu adoro a Bíblia. Ele falou, e eu sabia que eu ia ministrar. Eu me dispus a passar todos os micos, todos os King Kongs, eu falei, Senhor, é pelo teu nome, eu vou é para frente, eu vou. E eu vou. E estou indo. E está pensando que é fácil? Você ver pastor Claudinei com essa voz de locutor de rádio, formado em comunicação, que é para acabar de piorar para o meu lado. Eu com essa vozica de nada. Comunico feito um elefante. Mas Ele falou e Ele chamou. E eu entendo a honra que Ele me deu. E o favor que Ele confiou às minhas mãos. Por quê? Atos 26, versículo 17. Eu vou te livrar desse povo e dos gentios a quem eu te envio. Tem promessa de proteção, de bênção, de tudo. Quando há disponibilidade, quando há disposição, quando nós nos levantamos em o nome do Senhor e nos dispomos a caminhar. Eu jamais vou esquecer essa palavra que o Senhor me deu, porque eu sabia para onde Ele estava me conduzindo. E na minha capacidade intelectual, eu fiquei apavorado. E provavelmente, se Ele não tivesse me dado essa palavra, eu não estaria aqui. Eu não faria parte do presbitério, não seria um pastor. Mas como Ele viu a minha caminhada, todos os meus tropeços, todos os meus micos, e o meu coração, e Ele está de olho no seu hoje. Ele sempre esteve na minha frente, sempre cuidou das minhas filhas, sempre cuidou da minha esposa, sempre honrou a minha família, nos limpou, nos lavou. Eu nasci nessa igreja, eu amo essa igreja. Esse ministério é maravilhoso, e nós temos que agradecer a Deus pela vida do pastor Claudinei, e pedir que o Senhor nos dê graça para tornar o ministério dele mais fácil a cada dia. Amém? Porque é propósito, e tem propósito para nós. Porque se nós lermos no contexto aqui, tanto Atos dos Apóstolos, capítulo 8, as Sagradas Escrituras falam sobre tempo de perseguição, e no 9, o Senhor chama Paulo de Tarso. Isaías capítulo 6, no 5, também eram tempos terríveis, e o Senhor levanta Isaías. O Senhor está chamando você. O Senhor está nos chamando para que, levantados em pé, nos disponhamos a servir. Não de olho naquilo que nós compreendemos, mas de olho no coração do único que é digno de toda a glória e louvor, de olho no sorriso e que nós almejamos colocar no seu rosto. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje, no primeiro dia.
da Conferência da Família 2023. E amanhã tem mais, né? Amém. Deus é bom. Louvor. Gente, Deus é gracioso, né? Pensa o quanto que Ele me ama, que Ele me deu o Alexandre para andar junto comigo. Que me ama, né? O amor de Deus é gracioso. Mas eu queria que a gente pudesse hoje, querido, glória a Deus, nós estamos nos ajustes aqui, querido, não tenha por comum aquilo que Deus fez de forma especial. Não tenha por simples, por comum, por uma coisa que não merece valor, aquilo que Deus fez de forma especial. A palavra de Deus diz assim: não despreze os pequenos começos. Hoje, a palavra do Senhor para esta igreja é: levante-se. A palavra do Senhor para a sua vida é: levante-se. Escolha tomar posição. Quem sabe você está fugindo. Quem sabe talvez você está hoje aqui igual o Alexandre contou, né? Que ele passou muito tempo fugindo. E o povo dizendo: você tem um chamado? Tenho. Não. Você vai fazer? Não vou. Não. Dá uma posição. Não, eu já vou. Não, eu vou. Eu estou indo. Né? Já viu o filho adolescente? Vai: pai, eu já estou indo. Né? Só que tem gente que fica adolescente a vida inteira, dizendo: eu já estou indo. Deus está dizendo para você: anda, vai. Você diz: Deus, eu já vou. Mas a hora é agora de você se colocar diante de Deus. Nós vamos cantar essa canção. Estamos de pé. E você vai ter a oportunidade de se posicionar diante do Senhor e dizer para Ele: Deus, eu me coloco de pé. Amém? E aí nós já vamos ficar com você convocado para amanhã às 19h30. Começa a reunião. Às 19 horas nós vamos ter um tempo de oração. Então você pode chegar para a oração. Você é muito bem-vindo. Amém? Deus tem coisas especiais. Levante-se. Não tenha por comum aquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque você não é comum, você é especial. Vamos adorar. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, caminhamos pelo que vemos e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos de pé, estamos de pé.
mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, Somos a igreja. vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam A igreja do Senhor. Não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Quem pode parar a igreja do Senhor? Pelo que vemos e o que nos move. é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Estamos de pé, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Queridos, que música, né? Que música, que música. Eu estava há alguns dias ouvindo essa música para a gente poder pegar e tocar ela e refletindo um pouco no que a música diz.
Eu acho que muitos aqui conhecem a história da igreja perseguida. E um dia eu estava lá em casa e pensando assim, cara, que legal. Nada parou a igreja. Aí eu olhei para os meus filhos. Carol, 1 ano, André, 4 anos. E fiquei pensando, a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Vocês sabem o que aconteceu no Coliseu? Eles colocavam os leões para comer os filhos, para que o homem ou a mulher ou quem estivesse lá negasse a Cristo. E eu fiquei pensando tão forte que isso era, porque eu fiquei olhando para os meus filhos e falei, Jesus, imagina um leão vindo para cima da Carol, daquele tamanzinho, e eu tendo que falar, eu acredito em Cristo, eu confio nele, mesmo que o leão matasse a minha filha, ou mesmo que o leão matasse o André, meu filho. Queridos, isso não fez com que a igreja se abalasse. Isso não fez com que a igreja fosse destruída. Isso não fez com que os cristãos desistissem de proclamar o nome santo de Cristo, de dizer que existe sim alguém que está acima da nossa própria vida. Alguém que está acima dos nossos bens, do nosso amor, que está acima de tudo, a quem a gente vai entregar tudo. Por isso o tema dessa conferência é levante-se. E é se levantar, independente do que esteja acontecendo. É se levantar e falar, Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero viver a plenitude disso que nós estamos cantando. Aonde nada vai me abalar, aonde nada vai me impedir de seguir, aonde nada vai me impedir de caminhar com Cristo, aonde Jesus está acima de tudo, acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer perseguição. Escute, hoje nós temos a liberdade de adorar o Senhor, mas dentro do mundo espiritual existe uma perseguição sendo feita contra a família, contra os cristãos, contra a cada um de nós. Algumas coisas nós sabemos, outras nós não sabemos. Por isso Deus nos deu o tema, levante-se. Levante-se, se posicione, se coloque perante a Jesus, perante a Deus e diga, eu estou aqui. Eu estou aqui, mesmo que eu seja perseguido. A igreja não vai se dobrar. O inferno não vai prevalecer, porque nós estamos de pé. O inferno não tem vitória sobre uma igreja que se posiciona e fala, eu estou aqui, eu vou cumprir o ID, eu vou cumprir a palavra de Deus. Levante-se, igreja, levante-se. Esse é o chamado de Cristo, esse é o chamado de Deus pra gente.